sei se vocês sabem, mas hoje é o dia do amigo. Hoje é celebrado o dia do amigo, dia 20 de julho, dia do amigo. E eu tenho certeza que você tem amigos. Eu tenho certeza que você tem um amigo que você não vê há muito tempo, mas que você considera amigo. Ou de repente você tem um amigo que está com você aí na labuta da vida. Não é, Dona Silvina? Dona Silvina tem amigas. Seu Nilson tem amigos. A Beth tem amigas. Nós temos amigos. E quando a gente fala de amizade, eu quero pensar com vocês aqui sobre uma amizade que perpassa somente vínculos da nossa roda de amigos. Eu quero falar de uma amizade que a igreja precisa ensinar para o mundo. Por isso que eu dei o tema desse sermão aqui, uma igreja que encarna o evangelho nos relacionamentos. Porque relacionamento tem a ver com amizade, relacionamento tem a ver com casamento, relacionamento tem a ver com vida de igreja. E se tem amizades verdadeiras que eu e você, vez ou outra, sentimos falta, é daquelas amizades que se entregam, sabe? Que se doam, que não olham só pelo bem de si mesmo, mas que olham para o próximo também. Então, eu costumo sempre dizer, e já está na minha memória, toda vez que eu vou falar sobre amizade, que a amizade, ela é muito fácil de se identificar. Não é aquela amizade das redes sociais, que eu e você, nós temos mais de 500 amigos, mas que quando a gente passa por alguma dificuldade, poucos amigos da rede social nos procuram. Então, a amizade é aquela pessoa que chega na sua casa quando todos já foram embora. A amizade tem a ver com esse relacionamento que dura apesar das fases. Porque às vezes a gente se afasta por causa das fases. Fases de mudança de vida, de emprego, de escola, de trabalho, fases, infinitas fases. A gente às vezes se afasta de amigos que são de fato amigos. Olha só, eu estou falando com amizades espirituais aqui de mais de 30 anos, que duram. Pessoas que já participaram aqui da comunidade, mas que talvez foram embora e a amizade continua, porque a gente entende que a amizade vai e ultrapassa as 4 paredes, pelo menos nós entendemos isso, amém? Nós não somos uma seita que acha que a amizade é só no nosso clube aqui. Não, imagina, a amizade ela transpõe barreiras, paredes. A amizade é duradoura, tem que ser duradoura, porque o que a gente vê no mundo afora é uma amizade líquida, uma amizade superficial, uma amizade que às vezes é baseada nos interesses. Se a pessoa tem o que eu quero, aí sim eu vou ser amigo. Mas se ela não consegue me dar mais nada, não vale a pena essa amizade. A gente vive um tempo de relacionamentos frágeis, descartáveis e utilitários. Nós vivemos assim. Esse é o nosso mundo. O mundo não sabe mais o que é amar com profundidade. O mundo não sabe o que é frutificar, permanecer, vínculos, dar continuidade nos vínculos, cuidar uns dos outros com verdade. É diferente de cuidar, a gente tem um desafio quando a gente cuida de algumas pessoas, talvez mais próximas, amigas, parentes, familiares, que a gente cuida para manutenção, mas a gente não cuida com verdade, porque se a gente for falar a verdade, a pessoa de repente não tem nem maturidade para ouvir a verdade, e se ouve a verdade, ela não consegue lidar com a verdade e vai embora. Esse é o desafio nosso. A igreja é chamada para ser diferente, uma comunidade que encarna o evangelho, essa boa notícia que a amizade de verdade existe. Esse é o nosso chamado como igreja, para encarnar o evangelho nas relações. Jesus disse isso: nisto todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13:35. O mundo precisa dessa igreja.
essa igreja que encarna o Evangelho nos relacionamentos. O mundo precisa dessa igreja graciosa e amorosa. Você e eu, nós sabemos e lidamos com algumas pessoas que a maior dificuldade dela, e ela lida com a depressão, é a dificuldade dela, ela lida com a depressão, e talvez o maior presente que a gente pode dar não são opiniões, não são às vezes conselhos, mas o mundo e essas pessoas precisam de presença. Só o fato da gente estar perto dessas pessoas já faz uma diferença enorme. De uma ligação, de um oi, tudo bem, como é que você está? O que eu posso orar por você? Como posso orar por você? Como posso te ajudar? Irmãos, eu estou dizendo isso porque a gente tem hoje uma geração esponja e peneira. Nós temos uma sociedade que é esponja ou é peneira. Esponja é quando a pessoa, ela quer saber de todas as informações, ela quer saber de tudo, e ela consegue até filtrar e tirar, colher um montão de informações. Ela consegue sugar muitas informações, porque é o advento da tecnologia. Se a gente tem um Instagram, a gente tem inúmeras informações. A gente sabe o que está acontecendo com a política, a gente sabe o que está acontecendo com o futebol, e eu não quero falar de futebol hoje. A gente sabe o que está acontecendo no mundo. Olha o Chico falando ali, me dedurando. A gente sabe o que está acontecendo no mundo. Aí a gente sabe todas as faculdades, todos os cursos a gente sabe. A gente sabe dar pitaco de tudo. Já parou para pensar? Se alguém está sofrendo com alguma coisa de doença, a gente vai dar um conselho, uma sugestão. Por quê? Porque a gente viu em algum lugar isso daí. Esponja, sabe de tudo, mas não tem profundidade com nada. Sabe ser amigo na teoria, na prática não sabe. Mas tem a geração peneira, são os remanescentes. A geração peneira, ela vai peneirar aquilo que é bom, aquilo que o mundo está oferecendo, aquilo que o Evangelho oferece. João, no Evangelho dele, vai dizer que se ele fosse escrever tudo que ele viu, ouviu, não daria conta. O que ele está querendo dizer? Que ele registrou o que é necessário, o que é importante, o que é para mim e para você combustível para viver nesse mundo. João registrou isso no seu último versículo. O que isso ensina para nós? Que não precisa, e está tudo bem, a gente não precisa saber de tudo. Não precisa saber de tudo, mas uma coisa a gente precisa saber: Jesus quer usar a vida da igreja, e Ele quer que a gente encarne o Evangelho para ser diferente nesse mundo. Isso é o essencial. Gente que não sabe nem ler nem escrever ama mais Jesus do que uma pessoa doutorada. Sabe por quê? Porque entendeu quando ouviu que Jesus ama, perdoa, salva, entendeu, e portanto disse que Ele é o dono da vida dela. E ela vai fazer isso, agora ela vai encarnar. Jesus é meu dono e eu preciso agora resplandecer isso. Então a gente tem uma geração esponja e peneira. Deus nos chama para ser peneira, para a gente filtrar, peneirar e saber o que é importante para nós, o que é importante para o Evangelho. A gente está numa caminhada aqui de uma série de mensagens que eu intitulei como Vida que Vale a Pena. O que vale a pena viver? A gente falou no capítulo 1 sobre a saudação do apóstolo Paulo, ele dizendo que está preso em Roma, escrevendo para essa igreja em Filipos, em Roma também. Ele está um pouquinho distante dessa igreja, ele fundou essa igreja e ele agradeceu, porque essa igreja, ela é uma igreja que ela é muito cooperativa com o Evangelho. Ela se doava, sabe? Ela se entregava. Era uma igreja que entendia relacionamento dentro da igreja e ela então passava isso para fora. E ele agradece a Deus pela vida dessa igreja. O apóstolo Paulo vai dizer também sobre as circunstâncias pessoais dele.
as circunstâncias de que ele está preso, mas ele está feliz por causa da igreja. Então ele está feliz porque ele está vendo o avanço da igreja, isso deixa ele feliz. Aí ele exorta a igreja: olha, vivam de maneira digna. E viver de maneira digna é seguir o exemplo de Jesus, que não negou ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou, tornando-se ser um servo. Jesus veio à terra para ser humano como um de nós. Então é para a gente seguir o exemplo de Jesus, que se esvaziou. E no capítulo 2 a gente viu também que o apóstolo Paulo nos encoraja a brilhar como estrelas. E aqui, nesse texto que a gente leu, o apóstolo Paulo ele vai falar que tem dois camaradas aqui que são aqueles amigos que ele vai descrever um pouquinho desses amigos aqui, que quando eu estava lendo e lembrando do dia do amigo, e lembrando de relacionamentos profundos, e lembrando de amizades superficiais e amizades reais, e lembrando de que às vezes a gente precisa mais de presença do que de opinião, eu falei, eu estou me sentindo em débito então, Senhor. Ele vai dizer do primeiro discípulo que encarnou um cuidado que é digno da gente notar, Timóteo. Ele vai falar que Timóteo estava junto com ele quando ele escreveu essa carta. Timóteo era um filho de uma mulher judia, crente no Senhor. Timóteo foi instruído nos caminhos do Senhor. Paulo o discipulou, Paulo cuidou desse rapaz, treinou, o apóstolo Paulo levou Timóteo nas viagens missionárias. Era um cara jovem, mas fiel. Paulo diz assim: porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado. Versículo 21 ele vai dizer: todos buscavam os seus próprios interesses, mas Timóteo buscava os interesses de Cristo. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo ele está dando continuidade. Ele falou que a gente precisa brilhar como estrelas, e agora ele vai falar sobre duas pessoas que brilhavam como estrelas. Timóteo, ele era uma dessas pessoas que brilhavam como estrela. O apóstolo Paulo fala que espera no Senhor enviar Timóteo. Timóteo está com o apóstolo Paulo. Ele espera brevemente enviar, porque Timóteo ele é o cara que vai até a igreja em Filipos e volta para trazer informações para o apóstolo Paulo de como está a igreja. E o apóstolo Paulo vai dizer que esse cara, no versículo 20, ele não tem ninguém que como ele tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Aí ele vai dizer: pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Vai ser um pouco redundante aqui, mas é preciso falar. O apóstolo Paulo está trazendo de novo menção a Jesus, que não buscou ser igual a Deus, ele se esvaziou. Jesus abdicou dos direitos dele para se tornar homem como eu e você. E ele está falando: tem um cara que copia Jesus, tem um cara que segue o modelo de Jesus. Esse cara é Timóteo. Porque, gente, no momento bom, no momento abundante da nossa vida, tem um montão de gente para caminhar com a gente. Montão de gente. Quando a gente está bem na fita, quando a gente está sem problema, tem um montão de gente para caminhar com a gente, para ajudar a gente, para aconselhar a gente. Quando a gente está bem, principalmente financeiramente, tem um montão de gente para nos acolher. Mas nesse caso aqui, irmãos, a gente está falando de Paulo preso. E quando ele faz um contraste de Timóteo, que não tem ninguém como esse cara, ele está querendo dizer que tem alguns que abandonou ele, cara. E a prisão era, em tese, perto da igreja. Então ele está preso, ele está algemado, ele não sabe se fica, se é sentenciado à morte ou se ele é liberto. Mas de uma coisa ele sabe: eu tenho amigos, mas eu não tenho amigos igual nas redes sociais, 500, 1000, 2000 seguidores. Eu tenho um amigo, esse amigo se chama Timóteo.
Esse cara abdicou dos interesses dele. Será que Timóteo tinha sonho? Ele era jovem. Talvez tinha. Será que ele tinha desejos? Será que ele tinha direitos? Direitos. Hoje a gente vive num mundo que quer direitos, que precisa de direitos. Eu tenho meu direito e eu não vou negociar os meus direitos, seja qual for o direito. Direito de ter uma cadeira mais confortável, direito de ouvir um louvor mais entonizado, direito de ter uma mensagem top, direitos e direitos, direito disso, direito daquilo. A gente quer direitos, a gente quer o nosso direito, o nosso bem-estar, a gente quer as nossas coisas do nosso jeito. E Timóteo, ele deixa esses direitos para ele ficar perto de um cara que está preso, e esse cara não tem nada a oferecer para ele. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é a valorização que Timóteo dá para o apóstolo Paulo. O cara cuidou de Timóteo, o cara abençoou Timóteo, discipulou Timóteo, andou com Timóteo, e Timóteo retribui com presença fiel, amorosa, graciosa. Ou seja, irmãos, em um mundo de relacionamentos superficiais, precisamos de discípulos como Timóteo. Nós precisamos ser como Timóteo. Então a gente não olha para a pessoa pelo que a pessoa faz, pelo que ela tem. A gente olha para a pessoa porque ela é a imagem e semelhança de Jesus, e nós somos as únicas pessoas a estar perto dela, a caminhar com ela. Então, quando a gente encarna o Evangelho, a gente está dizendo que nós não seremos a comunidade que não vai se importar. Nós não seremos a comunidade que, quando sair da porta para lá, vai ser uma pessoa aleatória nesse mundão. Nós seremos a comunidade que vai cuidar, que vai abençoar, que vai se importar e que vai, de maneira graciosa e amorosa, se doar, se entregar. É melhor dar do que receber. Pastor, mas às vezes eu sou muito mais amigo, eu me importo muito mais do que a pessoa. É esse mesmo chamado. É esse mesmo chamado. Esse é o nosso chamado. Esse é o chamado do Evangelho. É quando a gente se doa, é quando a gente se entrega, mas a pessoa nem se entrega. Às vezes ela não tem nada para dar, mas a gente faz a nossa parte, a gente faz como Jesus fez. A gente pode dar alguma coisa para o Senhor, além do nosso coração? Nada, nada. Mas Jesus fez tudo. Nós seremos ignorados, nós seremos muitas vezes mal interpretados e entendidos, mas a gente carrega uma mensagem de reconciliação, uma mensagem que diz que Jesus é a solução. Jesus tem planos para esse mundo que vive sozinho, que não tem esperança. E a pergunta que fica então: quem tem sido então cuidado por você, cuidado por mim? Quem são as pessoas que a gente olha e a gente fala: eu vou estar junto, vou estar presente, eu vou ser o amigo, a amiga que essa pessoa nunca teve. E quando a gente fala isso, a gente está disposto a abrir o nosso coração e abrir mão dos nossos direitos. Abrir mão dos nossos direitos é abrir o nosso coração e partilhar quem nós somos também. Partilhar quem Deus quer que nós sejamos. É abrir mão dos nossos direitos. Deus nos chama para uma vida radical mesmo. Deus nos chama para isso. O Evangelho é isso. É ser permitido, ser transformado, e é se permitir transformar. Transformar através da presença. Gente, eu lembro que João, mesmo João que a gente citou aqui, ele cita um relato de um casamento. Capítulo 2 do Evangelho de João, João diz que Jesus vai para um casamento com os discípulos. E lá você sabe da história, acaba o vinho, é um transtorno, é uma decepção. Os noivos, eu imagino, muito preocupados. E só tem uma solução: chamar Jesus. Maria chama
por Jesus. E Jesus tem a solução. E Jesus resolve o problema. O que é mais interessante, irmãos, é que quando acaba a esperança, acaba o amor, quando acaba as segundas chances, quando acaba tudo, nós precisamos ter Jesus. Nós precisamos convidar Jesus. Porque se tinha pessoas que tinham entendimento de Jesus, era Paulo, Timóteo, e esse Timóteo entendeu muito bem. E lá no casamento, Jesus estava com os discípulos. Jesus não estava sozinho, Jesus tinha amigos. E Jesus não tinha só esses amigos apóstolos, Jesus tinha Marta, Maria, Lázaro também. Irmãos, em quais áreas você tem buscado mais os seus interesses do que os de Cristo? Quais áreas eu tenho buscado mais os meus interesses do que o de Cristo? Um discípulo que encarnou o cuidado, Timóteo. 2, um irmão que se entregou até o fim. Agora é difícil demais. Se já estava difícil vendo o exemplo de Timóteo, agora o exemplo de um camarada chamado Epafrodito, aí já é muito, aí já é difícil, aí a palavra já subiu muito a régua, aí fica até difícil a gente tentar compartilhar quem é esse cara, quem foi esse cara Epafrodito. Epafrodito, ele era da igreja de Filipos, provavelmente o pastor da igreja, foi enviado para cuidar do apóstolo Paulo na prisão. A igreja tinha essa conexão com o apóstolo Paulo, essa igreja nunca esqueceu o apóstolo Paulo. Havia 10 anos que o apóstolo Paulo havia plantado essa igreja, estava preso por pregar o evangelho, estava preso porque ele amava o evangelho, e essa igreja então, ela sustenta o apóstolo Paulo, não só financeiramente, mas com presença também. E essa igreja envia Epafrodito para estar junto com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, na cabeça dele, com Timóteo, Timóteo, você vai ficar um pouquinho mais comigo, porque depois que eu souber se eu vou ser solto ou se eu vou ser sentenciado, você fala para a igreja, você dá informação para a igreja. Então o apóstolo Paulo segurou Timóteo. Então Timóteo ficou com o apóstolo Paulo, ok? Só que o apóstolo Paulo não pode deixar a igreja sozinha também. Então ele envia Epafrodito, esse cara que tem um coração generoso demais. E quando eu falo generoso aqui, eu não estou falando só financeiramente não. Eu estou falando que ele é tão generoso tanto quanto Timóteo. A Bíblia diz, a partir do versículo 25, que ele fica doente, que ele quase morre, que ele quase perde a vida. Mas ele não desistiu, porque ele não buscava seus próprios interesses, mas os interesses da pessoa que está do lado, do apóstolo Paulo, que tanto se doou, que tanto fez. Hoje ele está a fim de receber. Irmãos, é tão lindo isso. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente vê a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a gente vê uma beleza tão grande de comunhão, de relacionamento, de serviço, onde o Pai planeja tudo, o Filho executa o plano e o Espírito consolida esse plano. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Pegando esse exemplo da Trindade, pegando esse exemplo de Epafrodito e de Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele era um mestre, ele era um PhD, ele tinha um currículo invejável, só que ele se permitiu ser cuidado. Epafrodito estava cuidando do apóstolo Paulo. Epafrodito estava discipulando o coração do apóstolo Paulo. Epafrodito estava junto com o apóstolo Paulo. Paulo chama esse irmão de cooperador, de companheiro de lutas. Ele se arriscou não por amor ao apóstolo Paulo, ele se arriscou por amor a Cristo e aos seus irmãos. Irmãos, a gente precisa aprender, eu penso, a gente precisa aprender a ser abençoado, a gente precisa aprender a ser ministrado, a gente precisa aprender a ser cuidado, porque não importa a caminhada que a gente tenha, não importa o currículo que a gente tem, a gente precisa aprender a ser cuidado.
A caminhada, o relacionamento encarnado, o evangelho encarnado, ele só vai ser, de fato, concluído com sucesso quando a gente ter essa consciência de que a gente vai uma hora cuidar, outra hora ser cuidado. E na prática, como que é isso? Na prática é muito simples. Eu posso dar meu exemplo aqui, lá no grupo de homens. Irmãos, eu sou cuidado, meu coração é abastecido, e eu aprendo. Nós precisamos ser assim. A gente precisa cuidar e aprender a ser cuidado, porque a gente ama cuidar, mas a gente não ama ser cuidado. Vai de encontro com a Trindade, com a beleza da Trindade, vai de encontro a esse texto aqui. Porque, irmãos, se tem alguém que se entregou até o fim, foi esse cara, Epafrodito. Talvez você nem conhecia ele, mas ele existe, e ele está nos ensinando, ministrando ao nosso coração. O apóstolo Paulo está dizendo, as palavras do apóstolo Paulo: esse cara quase morre, esse cara, ele ama demais o evangelho, e ele se importou comigo, porque ele foi até a prisão. Irmãos, a fé se manifesta no risco, na entrega, no sacrifício. Epafrodito nos ensina que servir a Deus custa. Se custa. Servir a Deus custa tudo. Mas quando Deus é nosso tudo, não custa nada. Porque a gente faz porque é um privilégio. A gente abençoa as pessoas porque é um privilégio, não por causa dos nossos próprios interesses, mas é porque é o reino. Mas porque o reino de Deus é assim. E nós seremos conhecidos quando a gente amar uns aos outros. Nós seremos conhecidos. Aquela galera troca ideia com Jesus, aquela galera bate um papo com Deus, aquela galera é de Jesus. Por quê? Porque eles são unidos, cara. Eles não buscam os interesses deles, mas o de Cristo, cara. Louvado seja o Senhor por isso. E nós vamos errar na caminhada, vamos fraquejar, a gente vai escorregar. Mas quem disse que nós seremos e somos perfeitos nesse mundo? Nós não seremos e não somos. O Evangelho tem mais a ver com esse coração disponível a errar, mas a pedir perdão, a se arrepender, a retroceder. Lembra quando Paulo brigou com Barnabé por causa de um tal de João Marcos? A briga foi feia, e a Bíblia fala isso, foi aquela briga, aquela discussão, sabe? Aquela briga que só não foi pro fight, porque Lucas não registrou. Mas o apóstolo Paulo ficou bravo porque João Marcos arregou na missão, e Barnabé defendeu o sobrinho. Então eles brigaram, Barnabé e Paulo, cada um foi para um lado. E o que a gente olha para esse texto e fala? Olha, mas também o cara não estava, o cara arregou, o cara deu para trás, o cara não foi com o apóstolo Paulo. Irmãos, sabe o que eu penso quando eu olho para essa passagem de João Marcos? Quando ele recua, ele foi um cara muito humilde, porque ele olha para si e fala: eu não tenho ainda maturidade e capacidade para caminhar com esse cara, eu prefiro dar um passinho para trás e ser cuidado. Preciso ser cuidado, preciso caminhar mais com Barnabé, preciso estar mais junto com meu tio, que tem me ensinado, que tem mentoreado, pastoreado a minha vida. Irmãos, isso daí tem a mediocridade, que é viver sempre no médio ali. Mas no caso de João Marcos é profundidade, quando ele entende que ele precisa de ajuda. E a gente precisa de ajuda onde? No casamento? Nos relacionamentos familiares? Aonde que a bomba está estourando? Que a gente precisa e pode e deve pedir ajuda. Onde que está? Aonde que a gente pode ser igual João Marcos? Não dá para mim, eu não consigo ir até dar um passinho para frente, eu preciso de ajuda, já estou me afogando já. É relacionamento interpessoal, é na saúde, é um pecado escondido, é só a gente partilhar. Tiago fala, quando a gente compartilha, quando a gente confessa, nós somos curados, não perdoados, curados. Nós somos curados, porque a gente acredita em cura, não é verdade? A gente acredita em cura, não só cura do ponto de vista da salvação,
Mas cura física mesmo, emocional, mental, a gente acredita em rupturas, romper com o passado, a gente acredita. A gente acredita que Deus pode dar um fim, libertar a gente de amarras que está nos aprisionando. Mas a gente precisa ter um coração humilde e sensível para se entregar. Porque eu estou falando aqui de algo que não vai acontecer com a gente, irmãos. Tipo assim, alguém está preso e a gente vai, de maneira intencional, ir lá ficar visitando a pessoa. Se tiver, a gente vai fazer isso. Mas eu estou dizendo aqui algo muito mais profundo, que é mais difícil a gente se arriscar. E arriscar o nosso coração, quando a gente partilha dores do nosso coração, é mais difícil do que algo externo, algo grandioso, sabe? Não sei se vocês estão me entendendo aqui. É difícil a gente arriscar o nosso coração para uma pessoa. Mas, irmãos, sempre tem uma recompensa. E a recompensa é a gente olhar uns para os outros e falar: que igreja que coopera, cara. Para esse cara, essa irmã, essa igreja estava comigo nas lutas, nos momentos mais difíceis. Eu lembro, e sempre, isso não sai da minha cabeça, Gi, quando eu fui te visitar lá no hospital e eu passei mal. Gente, ali foi uma coisa absurda de vulnerabilidade, de limitação humana. Olhar e ver a enfermeira olhar para mim e falar: pastor, você precisa de oração. Você acha que eu vou brigar, irmãos? Você acha que eu vou ser super-herói? Fala aí, gente, eu estava quase morrendo. Levantar e falar: não, mas eu sou o cara da oração. Que isso, irmãos? Eu falei: é verdade, mano, estava passando mal, não conseguia ver quase nada, sentir. Olhei para Gi, eu falei: Gi, ora por mim. Mas, irmãos, é isso. É isso. É isso. É o apóstolo Paulo dizendo: esse cara arriscou tudo, esse cara me ensinou. Epafrodito, esse cara mesmo. Então tem o exemplo do Timóteo, que o apóstolo Paulo ficou com ele, para que o Timóteo depois falasse para a igreja como seria a situação do apóstolo Paulo, se ele ia morrer ou se ele seria liberto. E o apóstolo Paulo, ele decide enviar Epafrodito para ficar com as pessoas, com a igreja. E o apóstolo Paulo, ele ficava muito feliz, porque a alegria do apóstolo Paulo era saber que Epafrodito estava com os irmãos. Isso me deixa muito tocado, irmãos, porque quando a gente fala de entrega, e esse irmão se entregou demais, a gente fala de presenciar e ver irmãos se entregando na prática, sabe? Se eu lembro da história da Gi, eu lembro também da história do Renatão, falando que ganhou uns presentinhos lá, né, Renatão? Lá na empresa, e ficou faltando para uns irmãos algumas coisas, né? E aí você tirou do seu para dar para as pessoas. Era refrigerante, Coca-Cola, né, Renato? Coca-Cola, ele tirou do dele para dar para as pessoas. É isso, irmãos. É isso que o mundo precisa. Mas você vai falar: pastor, e o meu direito? Pô, irmãos, aí você vai brigar com você mesmo. O meu direito, eu posso, eu quero, eu consigo, eu vou querer do meu jeito. Quando você vai ver, você está inundado em você mesmo. E aí você não conseguiu enxergar a beleza de abençoar uma pessoa com uma coca, com um salgadinho. Como que é o nome daquele salgadinho? Pringles. Umas batatinhas que é cara no mercado, batatinha que é cara, às vezes o cara não tem nem condição. E aí sabe quem deu a batatinha? O Renato. Quem é que é o Renato? O cara supervisor lá da empresa, chefe. Ele que te deu? É ele que deu. É o maior se tornando o menor. E aí você acha que eles vão esquecer a filhinha? O filho dele vai esquecer? Não vai esquecer. É na prática, irmãos, desde uma coisa muito complexa, uma doença, a uma coisa simples. É isso, Deus nos chama para fazer isso. E para nós, irmãos, Deus há de nos recompensar. Eu creio nisso. Ele vai nos recompensar. Eu creio. Aqui e lá. Eu creio que Deus vai nos abençoar. Abençoar eu não sei com o quê. É com uma saúde intocável da Gi, que acabou de chegar de viagem? Pode ser. É com uma promoção para o Renatão? Pode ser também. Mas se não for, glória a Deus, Deus continua o mesmo, bom, gracioso e misericordioso. Em terceiro lugar, irmãos, uma igreja que valoriza esses exemplos. A igreja valorizava tanto
Paulo, como Timóteo, como Epafrodito. Paulo diz que Epafrodito deveria ser recebido com alegria e com honra, versículo 29. Uma igreja que vive o Evangelho honra os que se doam. Uma igreja que vive o Evangelho abençoa aqueles que têm se arriscado por causa do Evangelho. Uma igreja que recebe, valoriza, se alegra, ama. Uma igreja que se entrega. A igreja honrando a própria igreja, porque somos todos juntos, um corpo só. Então a gente se encoraja, a gente chora e a gente se alegra, se encoraja. Ninguém é vaidoso, não deveria ser. Ninguém é dono de nada, ninguém deve ter ciúmes de nada. É tudo para a honra e glória do Senhor. Jesus é o centro, nós somos discípulos, nós somos igreja do Senhor. Então, se alguém se converteu por causa de A ou B, glória a Deus, irmãos. A gente não vai ficar contando quem ganhou almas mais, não. Ganhou 30 almas, 50 almas, 1000 almas. Irmãos, as pessoas são fantasmas. A gente olha para o todo, não é só para a alma. A gente olha para o todo. A gente olha para os sentimentos das pessoas, para as emoções, para o coração, para a vida. A gente não só quer ganhar a alma, a gente quer ganhar a pessoa, para caminhar com a gente, para aprender o que é relacionamento, o que é amizade, o que é encarnar o Evangelho. A gente quer viver isso. Ah, pastor, mas tem tanta gente diferente de mim, tem gente que tem tanto pecado diferente e difícil. Irmãos, tem vários grupos ideológicos que precisam do amor de Jesus. Porque a pergunta é: pastor, como que eu lido com essa pessoa que tem pecado tal? Da mesma forma que você lida com essa pessoa que é normal, não muda nada. Todos carecem da graça, da glória e da misericórdia de Deus. Não muda nada. Agora, se isso for barreira para a gente não consegue, entendeu, encarnar. Uma igreja que honra, valoriza, que cuida, que serve, uma igreja assim, brilha como luz do mundo. Nossa cultura valoriza o que é visível, mas o Evangelho valoriza quem é fiel. O que é visível? Quem tem muito. E isso que é visível. Mas Jesus valoriza quem é fiel. Fiel aonde? Fiel em todos os lugares. É esse o chamado. Como temos então reconhecido e encorajado uns aos outros? Como igreja temos promovido uma cultura de cuidado, de honra, de amor, de graça. Quem na nossa comunidade precisa ser lembrado, valorizado, discipulado, acompanhado, ajudado, ofertado. Então o desafio para nós é para a gente ser, nessa sociedade de relações frágeis, superficiais, o desafio para nós é criarmos vínculos reais. O mundo está sedento de vínculos reais, de amizades espirituais reais, de amizades que amam, a despeito dos problemas, de quem nós somos ou do que nós temos. Paulo nos mostrou Timóteo, discípulo fiel que se importa, e Epafrodito, um irmão que se doa, que se entrega sem medidas. Mas o maior exemplo de entrega mesmo é Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo de entrega, e eu não poderia deixar de citá-lo. Jesus se humilhou até a morte de cruz, amou até o fim. Se queremos viver o Evangelho então em nossos relacionamentos, precisamos olhar e ser como Jesus, nos espelhar na entrega de Jesus e amar como Jesus amou. Esse é o nosso chamado. O mundo precisa dessa igreja. Igrejas que tem muito enfeite, tem muitas robustez estereotipadas, às vezes são superficiais, mas o que Jesus nos chama é para uma igreja real. Jesus morreu para pessoas reais. Jesus morreu para pessoas reais.
Jesus morreu por uma igreja real. O mundo precisa dessa igreja. E essa é a marca que nos fará conhecidos. O amor que vence, que permanece, o amor que entrega. Então eu queria desafiar a sua vida, a minha vida, a gente fazer um tempo de oração de entrega. Eu quero dizer hoje para o Senhor que eu quero me entregar mais, mas não me entregar no sentido de ativismo, sabe? Fazer e não ter uma vida com Jesus. Eu estou falando de entrega, de secreto, entendeu? De secreto, de oração. Quero orar mais, eu quero pedir perdão mais, eu quero perdoar mais, eu quero adorar mais o Senhor, eu quero fazer as coisas no dia a dia, glorificando a Deus. Eu quero me entregar nesse nível. Eu creio que Deus está nos chamando para uma entrega assim, uma entrega de entregar tudo mesmo. Talvez entregar o nosso coração também. Esse coração que vez ou outra, irmãos, é um coração tão machucado, tão desolado, um coração que às vezes a gente nem acredita que tem jeito, mas tem jeito. Então, eu queria que a gente orasse, e eu quero chamar a equipe de louvor para nos ajudar com um louvor sobre entrega. E se você puder abaixar sua cabeça e orar. Abaixar sua cabeça para orar. E se você tem alguma área que precisa entregar para o Senhor, entregue a sua vida para o Senhor, entregue as suas preocupações, seus anseios, entrega a sua família, entregue a tudo que você tem, que você é, entrega seu trabalho, entrega seu casamento, entrega para o Senhor, coloca aos pés da cruz, entrega e seja uma oferta agradável ao Senhor. Seja uma oferta de entrega agradável ao Senhor. Sirva ao Senhor com alegria, com entrega, com doação. Entregue a sua família ao Senhor. E hoje, a partir de hoje, recomece uma nova história com o Senhor. Recomece um novo capítulo na sua vida. Deus tem sempre uma segunda chance para nós. E o que a gente viu de entrega em Timóteo, Epafrodito, Paulo, no Senhor Jesus, eu queria que Deus nos encorajasse a entregarmos o nosso coração, um ao outro também, para a gente poder ser cuidado, para a gente poder ser ajudado nas crises, mas também celebrar as vitórias. Deus, Senhor, obrigado, Senhor, porque a gente se entrega aqui. Deus, obrigado porque a Tua presença, Pai, ela é tão significativa, Senhor, porque a gente não tem palavras quando a gente está diante do Senhor. A gente não tem palavras porque o Senhor conhece o nosso coração, conhece o coração de cada irmão que está aqui. O Senhor conhece as nossas lutas e dificuldades. O apóstolo Paulo disse que Epafrodito era um cara que estava junto nas lutas. Ó Deus, que a nossa igreja, que a nossa comunidade seja uma igreja cooperativa, que colabora, que ajuda uns aos outros, Pai. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Ó Deus, nós entregamos os nossos anseios, preocupações, nós entregamos as nossas necessidades